Oi pessoas bonitas, eu sou a Luana do canal Luana Viana. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Aproveita que tá no iniciozinho aqui do vídeo, dá uma conferida se você está inscrito. Se não tiver, aproveita, se inscreve, deixa o like, que é pro YouTube tá vendo aí que você tá gostando, né, dos meus vídeos. Compartilha com seus amigos se você puder e também ativa o sininho de notificações. Te convido desde já a assistir outros vídeos aqui do canal. Segunda-feira aí vai ter um vídeo novo, né? Vai ter uma tag muito legal, é a tag dos pés. E sem mais informação, sem mais delongas, vamos lá para mais um relato nessa sexta sinistra. Gente, o relato de hoje foi me mandado por uma inscrita maravilhosa. E ela pediu pra mim não colocar o nome dela aqui, e eu respeito muito isso, né? E acho que tá até bom, assim, as pessoas dizerem: Luana, eu não quero, Luana, eu quero. E o relato é um relato pequenininho, mas um relato bem interessante mesmo. O nome do relato de hoje é Eu Falei com a Alma daquela Senhora. Vamos lá, gente. Como todo mundo já sabe, né? Eu vou contar o relato como se fosse ela. Vamos lá pro relato. Gente, o meu nome é Cacá. E eu tinha mais ou menos uns 8 para 9 anos de idade. E morava com a minha mãe, né? Com os meus irmãos. E a gente morava no interior. Aí lá no interior, nessa época, as coisas eram assim, não era como é agora, sofisticada, né, evoluída, era bem mesmo, sabe, de antigamente. Pra vocês terem uma ideia, eu vou fazer 39 anos e nessa época eu tinha uns 8 anos de idade, isso há uns 30 anos atrás. E aí, o que foi que aconteceu? A gente morava no interior. Antigamente, gente, era assim, uma casa aqui, e você andava assim bastante para chegar na outra casa, para chegar no outro sítio, para chegar na outra fazenda. A minha mãe tinha uma vizinha que ela gostava muito, era uma senhorazinha muito boazinha. Aí, o que foi que aconteceu? Essa vizinha da minha mãe faleceu. A minha mãe ia muito visitar ela, muito mesmo. Mas quando a minha mãe ia, geralmente ela ia sozinha. A gente era tudo criança, só queria saber de brincar, de pular, essas coisas, né? A minha mãe ia sozinha. E essa senhora era muito boazinha com a minha mãe, muito boazinha mesmo. Só que ela já era uma senhorinha, né? E aí ela veio a falecer. Ela faleceu num dia, aí alguém chegou lá em casa avisando minha mãe, né, que ela tinha morrido. E a minha mãe arrumou a gente pra gente ir lá, né, no velório da amiga dela. Minha mãe ficou assim muito abalada. E a gente foi pro velório dessa senhora. Quando a gente chegou lá no sítio, lá da senhora, era um sítio muito grande, uma casa enorme de grande. Logo na entrada assim da casa, a gente subiu os degrauzinhos dos batentes, já tinha um alpendre e tinha uma sala enorme. Quando a gente entrou, o caixão dela já estava lá na sala, tava todo florido, essas coisas, tava cheio de gente. E eu fiquei por ali, não fui olhar a mulher, né, não fui olhar a defunta. Eu fiquei por ali, né, e a minha mãe entrou na casa. E eu ali conversando com as outras crianças e tal. Aí quando eu senti falta da minha mãe, que a minha mãe não tava ali. Aí eu saí perguntando a um e a outro: cadê minha mãe? Cadê minha mãe? E as pessoas disseram que ela tinha ido lá pro fundo, lá pra dentro da casa, né? E aí eu fui atrás da minha mãe. Aí eu comecei a andar pela casa, a casa era enorme, de grande. E atravessei um corredor muito grande, tava assim um pouco escuro. E eu atravessei o corredor quando eu cheguei na cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, tinha uma senhora lá no pé do fogão, ajeitando, mexendo lá nas panelas, né? Aí eu perguntei:
Senhora, a senhora viu a minha mãe? Aí a senhora perguntou, quem é sua mãe? Aí eu disse, a minha mãe, ela é assim, assim, assim. Aí a senhora disse, eu conheço sua mãe, eu gosto muito dela. Ela tá lá no fundo, lá perto dos chiqueiros, ela tá lá conversando lá com uma pessoa. Eu fui agradecer, obrigada. E saí, né, pela porta de trás e fui andando, caminhando, até que eu cheguei onde tinha os currais, tinha os chiqueiros de porcos, essas coisas. Eu cheguei lá, minha mãe tava conversando com uma outra moça, mais ou menos da idade dela. E aí eu disse, mãe, onde era que você tava? E ela, menina, eu tava aqui, fazia tempo que eu tava aqui, fazia horas que eu tava aqui. Quem te disse que eu tava aqui? Aí eu disse, eu passei ali procurando a mãe, passei pela cozinha, vi uma senhorinha lá na cozinha. E a senhorinha falou que a senhora tava aqui, ela tava lá fazendo comida. Aí a moça que tava com a minha mãe foi fazendo comida. Sim, tinha uma senhora lá fazendo comida. E a moça disse, não tem ninguém fazendo comida. Aqui já faz mais de uma semana que ninguém faz comida. Desde que a minha mãe adoeceu e foi pro hospital, a casa ficou fechada e hoje a gente não tá fazendo comida. Aí eu, não, mas tinha uma mocinha lá. Aí a minha mãe perguntou, filha, como que era essa mulher? Aí eu fui e falei, mãe, era uma senhorinha assim morena, usava assim um turbantezinho assim na cabeça, um paninho assim cobrindo a cabeça, ela era assim, assim, assim. Gente, quando eu disse que a mulher era assim, 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 a minha mãe e a amiga dela se assustou. E a minha mãe, não pode ser. E eu, sim, mãe, era assim, o vestidinho dela era assim e tal e tal. Aí a moça foi e olhou pra mim assim, você descreveu a minha mãe. Eu fiquei sem entender, criança, fiquei sem entender. Aí a minha mãe me pegou pela mão e entramos na casa. Passamos pela cozinha, que era o primeiro cômodo. Quando chegou na cozinha, eu não vi mais a senhora lá. E a minha mãe perguntou, onde era que ela tava? Eu disse, tava aí, mãe. Tava aí, ó, no pé do fogão, fazendo a comida. Aí a minha mãe foi, me pegou de novo pela mão. E a moça acompanhou a gente até a sala. Quando chegamos na sala, a minha mãe me levou até a cabeça do caixão. Chegou lá, ela descobriu um véuzinho que tinha no rosto da senhora e me levantou para me ver a senhora que estava deitada. Gente, nessa hora eu tomei assim um susto, eu fiquei assim passada, porque a senhora que eu vi na cozinha era a senhora que estava deitada lá no caixão. Não sei o porquê dela ter aparecido para mim. E naquele momento eu tomei só aquele susto, mas não fiquei com medo. Mas foi assim um fato que marcou muito a minha infância, marcou muito a minha vida. E eu acredito nessas coisas. Gente, eu vi ela estava lá na cozinha, ela falou comigo. E depois eu vi ela deitada lá no caixão. Isso é uma coisa que eu nunca vou conseguir entender e compreender. E o meu relato foi esse. E muito obrigada pela oportunidade. Gente, que relato foi esse, hein? Assim, não é um relato assustador, mas foi um fato que aconteceu. E eu fico me perguntando, nossa, será que a senhora veio se despedir de alguém? E o alguém foi ela? Eu acredito muito na história dela. Muito obrigada, minha linda, por você ter me mandado a sua história. Muito obrigada mesmo. E eu fiquei assim muito feliz de você ter escolhido a mim e ao canal aqui para eu poder contar a sua história. E você, acredita que isso pode acontecer? Eu acredito. E com tudo isso, meu povo, o relato foi esse. Vou deixar aqui o meu muito obrigada para todos que ficaram comigo até agora. Pedir para você não pular o vídeo quando estiver assistindo, assistir o vídeo todo, porque ajuda muito o canal, gente. E deixar o meu muito obrigado. Não se esquece de novo de olhar se você está inscrito, deixa o like. Eu tenho duas convidadas aqui especiais, ó, do meu lado, uma de cada lado, olha.
É assim, gente, o dia todinho. Pra onde eu vou, elas vão atrás. As minhas duas moças bonitas. E o relato de hoje foi esse. Meu muito obrigada. E até um próximo relato. Nessa sexta sinistra.